Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da AGESUL TV, canal 6 da NET. A nossa bancada hoje está composta da doutora Ângela Beatriz da Silva, doutora Márcia Plácido Lula da Silva, doutor Demerval Ucílio Trajano, estava desaparecido, mas reapareceu. Demerval Ucílio Trajano Bolsonaro. Não. Brasil! E Brasil. também faz parte aqui do nosso programa, doutor Luiz Fernando Plácido. Antes de nós começarmos a discutir aqui os nossos assuntos, eu queria aqui fazer um registro de dois acontecimentos que ocorreram no Rio Grande do Sul. Dois acontecimentos que nos envergonharam perante o Brasil todo, e, quiçá, inclusive, ao redor do mundo. O primeiro deles foi na semana passada, aquele assassinato covarde de uma menina de 20 anos que tinha saído do trabalho e foi covardemente assassinada por um meliante porque teve dificuldade de tirar o celular da bolsa para entregar a esse facínora. Então, esse episódio envergonhou o Rio Grande do Sul e agora, esta semana, um novo fato ocorrido, inclusive, numa partida de futebol que foi aqui, se não me engano, em Venâncio Aires, na qual um jogador covardemente atingiu um árbitro de futebol que já estava caído no chão, sem qualquer chance de defesa, em função de um empurrão dado por ele. E ele, não satisfeito com o empurrão, quando o árbitro estava caído, ele chutou a parte da cabeça, do pescoço desse árbitro, que desmaiou no momento e, por sorte, não houve alguma sequela maior, tipo lesão cerebral, etc. Mas ele correu, inclusive, risco de vida. Então, esse jogador que fez isso é um desequilibrado. Isso aí tinha que estar internado num São Pedro, numa casa num hospício, como se dizia antigamente para as casas de doenças psiquiátricas. Então, esse segundo acontecimento, essa agressão covarde, ela correu o Brasil inteiro e acho que o mundo, eu acho, porque foi um ato assim totalmente contrário aos bons costumes, à boa convivência dos seres humanos. Esse agressor parecia um animal. Então, fica aí o registro, mas, de qualquer maneira, esse não é a índole de todo o povo gaúcho. São fatos isolados, mas que nos envergonha, mas não reflete todo o que é o povo gaúcho. Consenso do país, né? Exatamente. Bem, o primeiro assunto que nós... Não sei se alguém queria fazer algum comentário sobre esses dois episódios aí. Não, eu queria só relatar que o senhor falou que ele não teve nenhuma sequela, mas parece que ele perdeu a memória recente, que ele nem se lembra dos fatos. O árbitro. Claro, sim. Não, foi realmente... Não, imagina um chute numa parte vital, como é o cérebro, O cérebro ali, a região do cervical, do pescoço. Isso ele podia ter sido assassinado, E parece que ele vai responder, inclusive, está sendo enquadrado como tentativa de homicídio. O delegado que ofereceu a denúncia, que fez o inquérito, enquadrou muito bem, como tentativa de homicídio doloso. Não, e realmente é. E quem dá um chute na cabeça, a intenção é matar, não é lesionar. Se fosse um chute nas pernas, ou numa parte de um órgão, numa parte do corpo... Não justifica chute nenhum, doutor Luiz. Não justifica chute nenhum. Eu não digo... Não, eu estou dizendo isso para descaracterizar a tentativa de homicídio. Tá, entendi. Então, se ele chuta as pernas, ia responder por lesão corporal, coisa parecida. Claro. Porque quem chuta a perna de alguém não quer matar. Quer lesionar. Agora, quem chuta a cabeça de alguém, ele está, no mínimo, assumindo o risco de produzir o resultado morte. Então, ele foi bem enquadrado pelo delegado de polícia. Se bem que tem o seguinte, já está solto, no outro dia já foi solto. Essa nossa justiça solta todo mundo. Ela solta corrupto, solta os políticos ladrão, solta os agressores. Justiça boa essa nossa, né? E não prende os Eu entendo, doutor Luiz. Está se referindo especificamente? Como é que é, doutora Ângela?
que não E prende não quem? prende os culpados e não prende, né? É isso aí. É o país depois que acabar a Lava Jato, é o país da impunidade. Antes da Lava Jato era uma maravilha. Eu entendo lamentável a banalização da vida humana, né, gente? Porque o esporte é uma coisa, é um lazer, é uma coisa que as famílias ainda tentam, é uma coisa que ainda forma opinião e une o país, o esporte, principalmente o futebol. A gente vê uma situação dessa, como o doutor Luiz falou, não repercute o consenso nacional, mas denigra a imagem do Brasil lá no exterior, e o que o Brasil é um povo ordeiro, é um povo civilizado, é um povo hospitaleiro, e isso denigre muito a nossa imagem. Eu fico muito triste com a situação. Eu acho que uma pessoa assim, eu acho que nem deveria ser preso, só ser banido do esporte. Já é uma grande punição. Ele não é primário, né? Ele já respondeu outros inquéritos. E responder pelo lado dele, claro. Se ele for banido do esporte, é uma exemplar punição, porque a profissão dele é jogador. Ele que vai agora ser pedreiro de obra, ele que vai carregar caminhão. A Federação Gaúcha, doutor, que vai pedir o banimento dele do esporte. E ele que vai, então, carregar caminhão, carregar tijolo. Exatamente. Vai ser pedreiro, ele pode carpinteiro. Também mudar de esporte, ele pode ir para o UFC, né? Ele pode mudar de esporte. Exatamente. Indo para o UFC, ele vai levar muita porrada lá. Aí isso a gente não vai querer, ele só gosta da porrada. Mas vamos lá, vamos para o nosso assunto. Gente, eu gostaria de dizer uma coisa assim, ó. Essas pessoas, elas se sentem representadas, elas têm voz agora. Elas se transformaram em bestas feras. Então, assim, elas acham que a violência resolve tudo e se sentem muito bem representadas. Eu seria capaz de apostar com vocês em quem essa criatura votou. Né? E são bestas feras. E se ela votou no PT? Se ele tivesse se ela votou no PT? E se ela votou no PT? Coisa, nós voto secreto, né, doutor Demerval? E se ela votou no PT? O voto é secreto? Vai saber se ele votou no Bolsonaro ou no PT? Não defendemos a violência, dificilmente ele se identificaria com o nossa. Não teria identidade programática. O PT tem as suas laranjinhas podres. Não. O senhor diz que o voto é secreto, mas nós todos aqui sabemos em quem votamos. Não é tão secreto assim. Nós sabemos em quem o doutor Demerval votou, em quem o senhor votou. Nós sabemos por causa do contato entre nós, né? Agora, como é que vai saber que um desconhecido desse aí quem votou? Quer que seja mantido em segredo, mas nós não mantemos segredos em quem nós votamos. Acho que a doutora Márcia está fazendo conjectura. Suposições. Eu acho que o senhor começou o programa fazendo conjecturas. Suposições. Ele pode ter votado no... Como diz o Marcos Rogério, narrativa. Ele pode ter votado no PT. O PT gosta de uma baguncinha. O PP gosta. O progressista. Não, eu estou falando do PT. Eu entendi o PP. Existe PP? Não, o PT gosta de uma arruaçazinha. O PP é o partido que o Bolsonaro vai se filiar, não é? O partido que o Verme vai. Não sei se vai ser esse PP. Quem sabe ele entra para o PT? Aí ele vai ser vice do Lula. Silêncio eloquente. Vice do Lula. Tá, mas vamos deixar essas amenidades para lá. É mais fácil um monte de coisa. Vamos ao que interessa. Vamos debater agora essa questão que surgiu também essa semana, né? A descoberta de que o Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, acho que é isso, né? Presidente do Banco Central ou do... tem uns dinheirinhos. Eles têm um dinheirinho nessas offshores nos paraísos fiscais, né? E parece que é uma bagatelinha de 9 milhões de dólares. Então, o responsável pela economia tem um dinheirinho escondido lá fora. Precisamos investigar, não fazermos injustiça. Mas é muito lamentável, é muito triste, se é que é verdade, os fatos vão ser esclarecidos, é bem da verdade, né? Mas que haja governantes que... Se o nosso próprio ministro da Economia, que é quem administra a economia de um país, não confia na nossa economia e guarda seu dinheiro lá fora, o que esperamos nós, cidadãos comuns? Que coisa triste, sabe? Sabe o que eu não alcanço, meus colegas?
entra governo e sai governo, e eles não olham o Brasil, o nosso país, o interesse pátrio, sabe? Doutor Demerval, não é bem assim. Mas governo, sim. Mas, doutora Ângela, a doutora Márcia, colega, o que acontece? Eu quero ser assim, branco e franco. A PT, portos em Pasadena, metrô na Venezuela, agora o nosso ministro atual botando dinheiro no exterior. Então, mas aí, agora o senhor me diga, Pasadena ou Pasadena, né, isso. Teve o parecer agora, a presidenta Dilma foi inocentada em relação a isso. Não, eu sei, né? doutora, Em relação à Venezuela ou a Cuba, tudo foi pago, né? Teve, então, assim, teve dinheiro do BNDES? Sim, teve, mas também o dinheiro reverteu para o Brasil. Então, a gente não pode comparar uma bandalheira dessas que o Paulo Guedes está fazendo, uma indecência, né? Comparar com os governos populares. Não, mas, doutora Márcia, ao que eu pesquisei, ao que eu soube, não foi tudo pago ainda, não, esses dinheiros foram mas então o senhor pesquise melhor, está tudo no portal da transparência, que ainda existe Doutora Márcia, e aquela doaçãozinha que o Lula fez em 2011, parece, 6 milhões de dólares, eu acho que foi para o Congo, lá para um país lá da... não era mais presidente, dívida histórica. Como? Gente, mas... Dívida histórica. O último, doutora Luísio, quando o presidente Lula fez isso, nós estávamos em pleno crescimento, não existia fome aqui no Brasil, como nós vemos hoje. Por que mas eu acho que falta muita coisa aqui dentro. Pegou 6 milhões de dólares e deu para os brasileiros. Doou para os brasileiros, doar para o estrangeiro. Mas não é uma questão de doação, é política internacional, doutora Luísio. Isso é política do toma lá da cá. Não, o que o presidente Lula ganhou de volta? A simpatia lá do presidente desse que recebeu essa doaçãozinha de mão beijada. Eu nunca ganhei nada na vida. Eu nunca ganhei nada na vida. O Lula dá 6 milhões de dólares de doação. Eu sou adepto ao Senado, ao Congresso, à Câmara, intimar tanto o Paulo Guedes quanto o presidente do Banco Central para se explicar se eles próprios não confiam no Brasil ou se estão sonegando com dinheiro lá fora. O que está acontecendo? Quer dizer, e por que o Verme não afastou ainda esses ministros, o ministro e o presidente? Não, mas ele tem que julgar. Ele não afastou, sabe por quê, doutora Márcia? É que os expoentes do ministério dele eram o Sérgio Moro e o Paulo Guedes. O Sérgio Moro saiu, ele só tem o Paulo Guedes. Se ele perder esse outro cliente, ele fica sem nenhum. Mas o Paulo Guedes, doutora Luísio, usar uma expressão sua, é um biruta de aeroporto. Mas se o Paulo Guedes cair agora, é bem provável que o Bolsonaro também caia. Cai o governo. Mas nós... O Guedes tem apoio da mídia. Eu adoraria. Mas nós, como juristas, entendemos também que tem que ter o contraditório devido ao processo legal. Mas ele já reconheceu, doutor Demerval, a existência. Ele vai ser intimado para se explicar, né? Vai, e a PGR vai ele vai dizer o quê? Ele deve, porque se eles não confiam na economia, como é que nós, brasileiros, vamos confiar? Quer dizer, para nós é uma coisa, para eles é outra. Mas também, doutor Demerval, eu não estou preocupada com isso, que nós não vamos confiar. Eu também. Porque a gente não tem o dinheiro do Paulo Guedes. Doutora, Paulo Guedes está ficando milionário, está ficando muito mais rico desde que assumiu esse cargo de ministro. E quem é que vai investir no Brasil, não é, doutora Ângela? Hoje ninguém. Doutor Demerval, ninguém. Descansa um pouquinho a linguinha, deixa o doutor Luiz Fernando falar um pouquinho do Paulo Guedes. Essa aplicação de dinheiro do Paulo Guedes ela é antiga, não foi quando ele entrou no governo agora. Mas isso aí, quando ele assumiu como ministro da Fazenda, ele deveria trazer de volta os recursos que tinha investido nas Ilhas Virgens Britânicas, para o Brasil. É uma condição sine qua non para ele assumir o ministério. Então, assim como o Roberto Campos Neto, do Banco Central, também deveria trazer de volta os seus recursos e aplicar em investimentos, fundos de investimentos brasileiros. Porque a lei número 12.813, que é a lei que é o Código de Conduta da Administração Federal, assim o exige.
No seu artigo 1º, ela diz o seguinte: é vedado o investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito do qual a autoridade pública tenha informação privilegiada. É o caso, porque eles elaboram a cotação do dólar, a economia no geral. Então, eles têm informações privilegiadas. Não, Por exemplo, na verdade, a variação... doutora, só uma correção. Eles não elaboram a cotação do dólar. A política econômica deles reflete na cotação do dólar. Exatamente. Então, com a política deles, ele é flutuante, sabem o que vai né? acontecer, se o dólar vai subir ou não. E como eles têm um fundo deles atrelado ao dólar, eles sabem quanto vão ganhar ou deixar de ganhar. Por exemplo, o Paulo Guedes, com a variação do dólar de segunda para terça, que subiu de 5,45 para 5,48, ou seja, 3 centavos de dólar, ele ganhou 285 mil só em um dia. No ano de 2021, ele já ganhou 9 milhões de reais, só com a variação da moeda, do dólar. Então, isso é imoral. Outro artigo dessa mesma lei, no inciso 2 do artigo 5º, diz: aos servidores e aos que exerçam esse cargo é vedado exercer direta ou indiretamente atividade que, em razão da sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego. Aí também se enquadram os dois. Eles não poderiam estar exercendo o cargo que estão exercendo se eles têm offshores em paraísos fiscais. Eles estão exercendo os seus cargos ilegalmente. Eles deveriam ser afastados imediatamente. Se tivéssemos um governo com pulso, um governo que se regesse pela legalidade, esses ministros não poderiam nem ter assumido, quanto mais continuar nos postos em que estão. Então, é um exemplo da má administração pública, é um exemplo do desgoverno Bolsonaro. Eu acho que esses ministros e presidente do Banco Central não têm mais a mínima moral para conduzir a nossa política cambiária e nosso Ministério da Fazenda. Ou seja, eles estão, como o senhor falou, botar a raposa para cuidar do galinheiro. Não tem condições de continuar a traçar as diretrizes econômicas do nosso país. É isso aí. Quem continua? Posso continuar. Eu acredito que em um país sério, se um escândalo desses acontece, Paulo Guedes não estava mais no ministério, nem o presidente do Banco Central seria mais presidente. Então, assim, o que a gente vê é uma sucessão de coisas erradas, né? Porque, como o doutor Fernando falou, ele tinha que ter trazido esses recursos dele, esses investimentos para o Brasil, quando ele assumiu o Ministério da Economia. E o presidente do Banco Central também deveria ter, né, trazido toda sua renda, né, seus rendimentos para cá, né, seus investimentos. Mas por que não fizeram? Porque não dá nada, gente. Está aí o escândalo. Para eles nem é escândalo, né? Para eles não é nada. Eles estão, usar uma expressão assim, eles estão se lixando, porque eles continuam ganhando, o dinheiro está lá, eles continuam ganhando e ainda estão rindo da nossa cara, né? Com o apoio do presidente da República, o que é mais triste ainda, né? Então, não há como investir, não há como investidores de fora do país terem vontade de investir num país como o Brasil, como se encontra agora, né? Com esse povo aí na República, né? Tá difícil, gente. Mas, cada dia um escândalo pior. E aí, doutora Márcia? Um partezinho, doutora Ângela. Aí, ingenuamente, a gente pergunta como é que homens ricos, poderosos, que saíram de grandes empresas, resolvem assumir um ministério para ganhar um salário de em torno de 30 a 40 mil. Mas a gente não sabe que eles vão botar a mão no cofre, eles vão se ajudar a ficar mais rico ainda. Eles vão administrar o que controla a economia. Vamos botar a mão no cofre, assim como o PT meteu a mão no cofre, né? Mas alguma coisa assim. Doutora Luísa, mas eu vi uma deveria de estar hoje falando junto conosco, como brasileiro que só estou fazendo um pequeno comentário. Só um pequeno comentário. Provocação. Feliz, né? Não. Doutora Luísa. Não bota palavras na minha boca. Não bota palavras na minha boca.
Eu vi uma entrevista do Paulo Guedes, ele disse que informou esses valores ao Senado e está totalmente comprovado no imposto de renda dele. Então, vamos esclarecer, vamos investigar. Não, mas, de qualquer maneira, é uma conduta incompatível com um dirigente da economia. Manter recursos no exterior, sendo... É o que disseram aí agora. É como se ele não confiasse na economia do Brasil. Exato. Se ele não confia, quem vai confiar, né? Bom, gente, eu acho assim que ele não tem como confiar, porque ele sabe a bobagem que está sendo feita no Brasil. Né? Como é que ele vai confiar num país, né, que elegeu essa cavalgadura que ele está como presidente, né? Então não tem como, gente, né? Nem ele mesmo acredita, mas está se locupletando, tendo em vista que ele que edita todas as medidas econômicas, ele sabe o que vai acontecer, né? E sabe que vai ficar cada vez mais milionário ou bilionário, eu não sei qual é a condição do Guedes, provavelmente, não sei se já é bilionário, né? Mas assim, ó, como a doutora Ângela disse, eu acho também que o problema não é se nós acreditamos ou não, porque nós não somos investidores, né? Nós, né, eu, particularmente, não tenho condições financeiras de fazer investimentos no país, não é? E assim, ó, daí vem o nosso ministro da Economia, é um especulador. Na verdade, ele é um especulador, né, de toda essa situação que ele está vendo. São tão especuladores que, com toda a morte que vem acontecendo, né, quanto ganhar nos planos de saúde, gente? Né? Assim, a Prevent Senior e também a empresa do Paulo Guedes, né, eles passaram a investir em funerárias. Então, gente, é indecente, é vergonhoso, é imoral, é antiético, é lamentável, é estupefaciente tudo isso que acontece aqui no Brasil, que o Brasil efetivamente não é para amadores, né? Daí, assim, ó, eu fico chocada porque essa claque, essa turba, essa gente do Bolsonaro, do verme, que eu tenho nojo de dizer esse nome, né? São esses os patriotas, né? São os patriotas que montam uma loja com a fachada da Casa Branca e com a estátua da Liberdade em cima. Ai, mas, doutora, deram tantos empregos para a esquerda e para venezuelanos. Doutor Demerval, a gente não pode chegar a ficar de joelhos na frente do Zé Carioca por causa dos empregos, porque ele está comprando a força de trabalho das pessoas. Sim, né? Sim. Se ele paga, né, ele não está fazendo caridade, não. Não está, mas o os colaboradores dele dizem... eu não disse dando caridade. Tem mas também. E os colaboradores dele dizem que trabalhar para ele é simplesmente muito difícil. Ele paga 100 milhões por mês de salário, vocês viram? Mas paga, então quanto será que ele lucra, doutor Demerval? Ele tem 3 empresas lá fora. Milhões. Ele tem três empresas lá fora. Pagando em dólar, né? Recebendo em dólares. O senhor imagina assim, né? Que felicidade, ele tem que andar de mãos dadas com o ministro da Economia. Exatamente, até porque... Mas ele já era rico, né, gente? Ele já era rico. Ele era rico, ele era operário. Vocês sabem senhores, doutor Demerval, o senhor sabia que de 6 lojas, na época do governo popular, ele passou para 74? 84, obrigada, doutor Fernando. Baixou então, ele. assim, ó, por que a ojeriza ao governo popular? Por que não ia colocar esse lixo dessa loja dele aqui em Porto Alegre, enquanto o PT estivesse no governo? Eu acho mentira! Porque ele passou de 6 lojas para 84. Ele podia gerar emprego. Porque são mentirosos compulsivos. Então, quem sabe ele não conseguiu expandir a loja porque o PT não deixava. Não conseguiu expandir de 6 para 84? Expandiu de 6 para 84. O senhor acha pouco? E agora está com 164. Mas então... Para quem ia para 25 de março... Agora ele está com 164. Para quem ia para 25 de março, de sacoleiro, comprar mercadoria para a sua primeira loja, eu acho que isso aí é a cara de sucesso. Só não se sabe hoje, o doutor Luiz, que hoje ele tem 184 lojas.
né? 164, sei lá. Mas, assim, hoje nós temos 600 mil mortos no Brasil, né? Essa gente horrorosa que tem esses offshores fora do Brasil, existe, assim, ó, muitos indícios, que o senhor gosta muito de indício, doutora Luísa, né? Assim, eu acredito até que haja já prova na CPI das fake news, que dinheiro do exterior auxiliou no disparo de fake news pelas redes sociais, né? Então, gente, agora, assim, eu acho que tudo isso tem muita relação. Né? Agora Porque nós o temos que Guedes está ficando reconhecer. cada vez mais rico nesse desgoverno Nós podre. temos que reconhecer, vocês estão falando do dono da Havan, né? Nós temos que reconhecer que um empresário que negocia com o mundo inteiro, o fato dele ter uma conta no exterior, isso aí facilita as negociações internacionais. E não é ilegal. E, doutora Luísa, eu estive vendo na CPI, não é ilegal essas offshores. Claro que não é. Não, claro que não. Mas desde que tu não seja ministro da Economia. É indecente. Presidente do Banco Central. Será que o Lula não tem uma continha lá nessas paraísos fiscais? Não tem, que ninguém descobriu? Não tem nem de repente está bem escondido. De repente esse dinheiro está bem escondidinho. Descobrir depois até que o Lula nunca fez. Como é que o senhor acha que não iam descobrir? De repente lá está bem escondidinho esse dinheiro. Não tem. Doutora Luísa, se tivesse, isso teria sido manchete do Jornal Nacional por uns 3 meses. Né? E vou lhe dizer mais, por que a mídia está blindando o Paulo Guedes? Por quê? Né? Se fosse o Verme, estaria na mídia um escândalo também, mas é o Paulo Guedes. É o Paulo Guedes. Por quê, o Paulo Guedes, por quê? Porque ele está vendendo as nossas riquezas. Mas a mídia está encobertando ele? Porque é neoliberal. Não, mas a mídia não está. A Globo 24 horas bate por dia nisso aí, a CNN também. Eles estão toda hora falando, não estou encobertando. Doutor Demerval, 24 horas eu acho meio impossível, porque a Rede Globo passa novela, passa futebol, passa várias outras coisas, então 24 horas o senhor está aumentando pelo menos um pouquinho. Isso é força de expressão, colega, isso é força de expressão. Não, mas olha, eu até acredito que a Globo tenha, né, dado essa notícia, mas garanto que já passou para outro assunto imediatamente, porque os queridinhos da Globo, Paulo Guedes e Sérgio Moro, né? Que são assim, ó, um porque vende tudo, né? Que é o Paulo Guedes, que é o neoliberal. O outro porque conseguiu tirar o presidente Lula das eleições. Né? Então, e também pode ser cogitado como uma terceira via. Não, mas só um pouquinho, doutora Márcia, só um pouquinho. Não foi o Sérgio Moro que tirou ele da candidatura. Quem tirou foi o TRF, foi o STJ, Só a doutora está querendo exclusivamente responsabilizar. Por que o TRF endossou a conduta? Por que o STJ confirmou a sentença? Apenas deu uma reduzidazinha na... Então, não vamos colocar eu só vou lhe dizer responsabilidade numa só pessoa. Não é justo. Não é justo. O senhor sabe que existia um grande conluio para tirar o PT da jogada. Não, só um pouco. Para o PT sempre tem conluio. Tem conluio para tirar Dilma, tem conluio para não deixar o Lula ser candidato. Qualquer coisa que contraria o PT tem conluio. E não teve? Parafraseando aí o amigo do doutor Demerval. A senhora está dizendo que teve conluio. Vai vendo, Brasil, o que aconteceu doutor Demerval. A senhora que está dizendo que houve conluio. Eu não vi conluio nenhum. Mas como, doutora Luísa, depois de tudo que aconteceu na Operação Spoofing? Tendo lá um Gilmar Mendes lá querendo bagunçar o país. Não votou sozinho? Ele não votou sozinho? Mas, doutora Luísa, foi o seu querido, foi o Fachin que anulou todos os processos para tirar o Moro da reta. O senhor sabe disso e o senhor sabe que sabe. Não, o Fachin queria anular exclusivamente o processo. Aí veio o Gilmar Mendes e liberou geral. Liberou geral. Acaba com tudo. Não tem mais Lava Jato. Acabou a Lava Jato. Todos os corruptos para a rua. Acabou a Lava Jato, foi o Aras. Todos os corruptos para a rua. Mas, e vão continuar roubando dinheiro. Se não tem a Lava Jato, ao presidente do doutor Demerval. Vai vendo o Brasil. Bom, agora eu quero fazer, já que o doutor Demerval está aqui no programa, e ele não estava aqui no programa anterior, eu queria fazer uma pergunta para ele. O que ele achou do velho da Havan no depoimento lá da CPI? Eu achei
fantástico como ele se saiu. Ele, sabe, ele deixou o Renan Calheiros de joelho, o Aziz, o Omar Aziz, porque, pô... Eu diria o seguinte, doutor, ele deu de relho nos membros da CPI. Olha, o Omar Aziz ficou com vergonha de ele dizer, para o seu estado eu mandei 200 respiradores. Quer dizer, então ele não pregava só o kit Covid, ele se preocupava com a saúde do brasileiro e mandou respiradores... E o senhor achou lindo também a Venezuela ter mandado oxigênio para o estado do senador Omar Aziz? Não é só oxigênio, ela manda muita energia elétrica para Roraima. Sabia? Manda, e assim, além do oxigênio, ainda teve que levar de caminhão, porque o seu presidente não quis mandar buscar. Mas eu achei, respondendo a pergunta do Dr. Luísio, eu achei que ele se saiu super bem, ele não deixou pedra sobre pedra, ele respondeu todas as questões firmes, e a minha conclusão foi que o senador Jorginho disse no final, o senhor está saindo daqui maior do que entrou. Concordo plenamente. Gente, esse cara foi lá fazer doutor Demerval, aquele Catarina é muito esperto. Megalômano. Aquele Catarina, ele é tão esperto que o trem não pega. Mas doutora Luísio, ele fala as verdades para o Renan Calheiros, como o senhor viu, né? Lava a boca, né? Vamos ser coerentes. A esquerda está agarrada com o Renan Calheiros, mas se esqueceu que votou contra a Dilma, que deixou o Collor de Mello empenhado, que ele é um Maria vai com as outras. Doutor Demerval, a esquerda está agarrada com o Renan Calheiros, alto lá. Não é que estejamos agarrados com o Renan Calheiros, mas nós não somos ressentidos também, não é? Então, assim, o Aziz foi um que votou pelo golpe contra Dilma. Né? Muitos deles ali que hoje o Renan Calheiros também, né? Contra o Verme, eles votaram contra a presidenta Dilma, uma presidenta honesta, né? Votaram pelo impeachment. Mas sabe por quê, doutor? O Renan Calheiros, o doutor Aloysio tem uma teoria de que ele, o Lewandowski, né, mexia nos pauzinhos para a presidenta Dilma não perder os seus direitos políticos, né? Mas, efetivamente, eu diria o seguinte, doutor Demerval, o Renan Calheiros não é nem do nosso partido e não é também de esquerda. Mas ele quer estar sempre... acontece que também foi vítima da Lava Jato. Ele é uma raposa política, doutora. Ele é uma raposa política. Qual é o doutor Demerval? Ou o senhor acha que esse velho da Avante sem vergonha, o senhor acha que não é uma raposa também? Não. Agora, doutor Demerval, vocês já viram que a esquerda, inclusive, não frequenta a loja da Havan? Não, é verdade. Não. Por quê? Eu estive lá na loja da Havan e disse aqui, a esquerda não é cliente dele, sabia? Por que isso, hein, esquerda, que está aqui na bancada? Deve ser um ambiente tão bom nessa loja, né? Como? Dá até medo da energia. Eu estive nessa loja aqui no Cis Brasil, doutora Luiz. Se eu entrasse lá, eu acho que eu vomitaria muito, perderia muito... Por que, doutor Luiz Fernando? Só porque ele apoia esse governo que não presta? Ele tem direito, assim como vocês têm o direito de ser esquerdista ferrenho, ele tem direito de ser bolsonarista ferrenho. Mas eu tenho o direito de dizer direito. E a gente tem o direito de escolher onde eu, por exemplo, não tenho nada contra o velho da Van, não tenho nada contra a Van, mas também nunca fui. Mas não por motivação política. Vocês não vão por motivação política. Eu não seria a porta da minha casa para ele entrar, então eu não me sinto à vontade de entrar na loja dele. Só isso. Aquela catuíta careca não faria entrar na loja. Vocês estão escondendo o real motivo. Doutora Aloysio, quando ninguém sabia quem era o velho da Avante, quem era a Havan, o que era aquela estátua da Liberdade no meio da BR-101, né, nas margens da BR-101, a gente já não tinha vontade de entrar ali para ver o que era. Quando se descobriu o que era, também não se tinha vontade de entrar ali, porque todo mundo dizia que era só coisa da China, que era coisa que não era bom. Sim, aí a esquerda passou a odiar o velho da Havan e a própria Havan só por causa da motivação política. Mas daí o senhor acha que porque a loja é na esquina de casa, a gente tem que ir comprar? É difícil colocar a verdade vocês não vão lá
que vocês não vão comprar uns produtinhos baratos, que dizem que tem muita coisa Não, barata muito lá. obrigada, doutora Luiz. Eu Por que prefiro que o continuar senhor não na vai? lojinha de Vai lá ver 1,99 se da tem esquina, umas tacinhas comércio pra- local. É. Vai lá, doutora Luiz. Viu, doutora Doutora Luiz? Luiz, eu não entro na Havan, eu não entro nas lojas Marisa, eu não entro na Riachuelo, eu não como nada do Habib's. Não assiste a Globo. Nem no Madeiro, Não assiste nem a no Globo. Coco Bambu. Não. Não, a Globo, de vez em quando, a senhora deixa escapar e dá uma Exatamente. olhadinha. Só dá uma Não. olhadinha de vez em Exatamente. quando. Havia Eu a senhora dá moro no uma... YouTube. A senhora dá uma olhadinha de soslaio. Doutora Luiz, eu moro no YouTube. Mas viu, colegas? Eu estive na loja da Havan aqui e falei com o gerente geral ali. Ele me disse, eu estou vendendo o peixe que ele me vendeu, tá? Que o dono da Havan esteve ali na véspera da inauguração e ele disse que ele não tinha colocado aquela loja porque ele tentou várias vezes colocar e quando era o PT era muita burocracia e não permitia. Então, que em represália... O PT tem esse defeito. Gosta de botar entrave no desenvolvimento. Eu não sei, eu estou vendendo peixe que me venderam. Aí diz que em represália... Eu acredito nesse nada peixe. De cor vermelha e ele não tem nada de número 13, nem caixa 13 ele coloca represália, porque... E um outro, porém, eu acho que o senhor da Havan, o Luciano Hang, acabou tendo prejuízo para as lojas dele, como é falado agora. O pessoal de esquerda não vai na loja dele. Se eu sou ele, eu não teria me posicionado politicamente. Vamos ao meu exemplo. Eu tenho uma farmácia, eu tenho clientes aos montes, petistas, por quê? Porque eu não distingo. É meu amigo, é meu cliente, precisa de saúde, estou ali. Agora, é claro, eu tenho a minha visão política, mas respeito às opiniões contrárias. Eu acho que o senhor da Havan acabou se prejudicando em querer o bem do Brasil. E o PT não respeita a opinião contrária. Se ele quisesse o bem do Brasil, ele não ia auxiliar tanto na disseminação de fake news para esse verme estar no governo. Ele usou até a mãe dele como experiência para a Covid. Pelo amor de Deus, esperar o quê de um velho desse? Chamar de velho é elogio. Não. É elogio, doutora Luiz. Chamar de velho é racismo. É racismo. Eu sou velho. Eu sou preconceito. Não é racismo, é preconceito. Eu não vou me sentir ofendido. Pode me chamar de velho. Não vou me sentir ofendido. Qual é o problema? Se ele tem essa idade. Mas e não tem aparência. Mas ele é um ser humano. Ele não pode ser chamado de... Ele é um ser humano. Eles não são seres humanos, doutora Luiz. Ser humano. Ele é um grilo. Tem que ser chamado ele de cidadão. Não tem procuração aqui do velho para falar, mas... O velho, o senhor vai chamar de velho. Porque a defesa que você não faz, eu não duvido. Eu estou replicando as palavras de vocês. Estou repetindo as palavras de vocês. Tá do jovem da Havan, então, doutora Luiz. Doutora Luiz. Não é velho jovem da Havan. Senhor Luciano Hang, dono da Havan. Disseminador de fake news. Doutora Luiz, sim. Eu quero dizer uma coisa para o senhor que o senhor disse para nós. É difícil colocar as verdades na sua cabeça. É muito difícil. Na minha é difícil. Do PT é impossível. Graças a Deus, né? Doutor Beirão? Olha, botar alguma coisa na cabeça dessa gente que não seja o pensamento deles é impossível. Mas olha, nem se abrir o crânio deles e botar lá dentro, não resolve. Se eu entro numa loja da Havan com seu cartão de crédito, o senhor já imaginou o prejuízo que o senhor ia ter? Não, a senhora nunca vai entrar. A senhora teogeriza. Então, o senhor devia de me aplaudir. O senhor deveria de me aplaudir, de agradecer. Eu não posso aplaudir um comportamento desse aí por motivação política. Não vou lá na Havan. Se vocês dissessem, eu vou na loja da Havan porque o produto é da China, não tem qualidade, eu aceitaria, respeitaria. Eu também. Mas porque ele é apoiador do Bolsonaro, mas eu acho que lhe interromperam, o senhor não pôde concluir a sua fala. O senhor disse assim, colocar uma coisa na cabeça desses petistas, e daí eu acho que alguém lhe interrompeu, porque eu acho que o senhor ia concluir assim, desses petistas que estudam, que leem,
que têm visão política, né? que sabem votar, que conhecem, né? os parlamentares que eles escolhem, né? que se orgulham do seu partido, é muito difícil mesmo, doutora Luísio. Claro, Porque não. o petismo, doutora Luísio, não é uma religião, mas as pessoas precisam estudar para serem petistas. Não, eu acho que o PT é que nessas religiões aí de, como é que é, Branca de Neve, Branca não sei das quantas, essas religiões que doutrinam as pessoas. Sabe o que nos doutrina, doutora Luísio? Os livros nos doutrinam. O conhecimento daí termina nos doutrinando. Tudo livro né? de esquerda. A consciência de classe, doutora Luísio. Tudo livro de esquerda. A consciência de classe. Por que vocês não leem? Por que vocês não leem um livro de direita? Petista. Um escritor de direita. Vocês leem É melhor livro ser de direita? petista, doutora Luísio, do que vender, trocar o seu voto por uma promessa de uma arma. Eu entendo que no PT tem gente muito boa e tem gente muito ruim, como todos os partidos, eu acho, né? É verdade, doutor Demerval, deve ter mesmo, porque um partido é composto por seres humanos, né? As pessoas têm falhas. Né? Mas assim, eu não sei o que doutora Márcia, me indica aí um PT que não tem essas qualidades, que é fora da qualidade. Que não tenha quais qualidades, doutora Luísa? O senhor quer que ele diga? Não, o doutor Demerval disse que os partidos são compostos de gente político bom, político mau, e a doutora concordou. Então, me diga quais os do PT que não são bons. Tá, eu até vou lhe incomodar dizendo isso, que o senhor já absolveu, mas o Palocci, por exemplo... É um bom político, Não, você não pediu um mau político. Só porque ele traiu o Lula. Não, porque ele foi um cachorro da ditadura. Só porque ele traiu o Lula. Ele mentiu a mando dos procuradores da Lava Jato. Doutor, mas o PT, o Palocci, era o coordenador de toda a propina. A propina era entregue para ele, ele distribuía. E ele ficava para ele. Trouxe alguma prova? Bom. Ele trouxe alguma coisa ele devia ficar, né? Alguma coisa. Eu acho que vinha os montinhos, ele separava um montinho para ele e, de repente, distribuía o resto para os outros. Doutora Luísa, o senhor quer que a gente leia livros de direita de quem? Do Olavo de Carvalho, por exemplo? Estou perguntando se você... Não, estou perguntando se já leram alguma vez livro de um escritor de direita. Já leram? É bem provável, sabe por quê, doutora Luísa? Porque a gente estudou, né, nessas escolas aqui do Rio Grande do Sul, extremamente reacionárias, conservadoras, e os livros de história, né, que eram utilizados, né, de forma didática, eram esses livros que diziam, né, que o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral, que foi por uma fatalidade. Tá, bom. Eu perguntei para o doutor Demerval o que ele achou da participação do Luciano Excelente. E agora eu pergunto para a esquerda aí o que acharam da participação dele. Vergonha alheia. Foi uma palhaçada, foi uma autopromoção, foi propaganda da loja dele, ele se achou demais, ele não tem o mínimo respeito com os senadores, chamava pelo nome, ele se autopromoveu o tempo todo, a tropa de choque bolsonarista fez questão de tumultuar toda a sessão da CPI. Eu achei que foi um dos piores depoimentos, porque não acrescentou nada, foi mentiroso, foi falacioso, uma palhaçada. Eu acho que ele não tumultuou, pelo contrário, ele era, inclusive, questionado, ofendido, e ele mantinha o equilíbrio. Eu nunca vi um homem ter tanto equilíbrio. Vocês viram, colega? Porque ele é descarado, ele não tem vergonha naquela cara. Dissimulado. Vocês viram que sequer ele foi procurar um habeas corpus para ele? Que máximo, né? Porque ele queria falar... Ele não fez o juramento. Ele não fez nem o juramento que falaria a verdade. Ele queria falar mesmo, né? Como é que ele vai contar a história da vida dele? Eu faço questão de fazer propaganda da loja dele, se ele tem lá o habeas corpus. Ele não ia usar. E fazendo de louco ainda, doutor. Né? Para benefício. Olha a certidão de óbito da mãe dele, pelo amor de Deus, gente. A do pai dele já tinha sido adulterada porque o pai dele se suicidou. Agora, eu tomei conhecimento, por fontes não oficiais, que ele tem um passadinho lá no início que não é muito bom. Passado no início.
Fora o que a gente não sabe, né? De lá até aqui. Bom, mas de qualquer maneira, ele se saiu bem, ele não deixou pedra sobre pedra, não se recusou a responder nada. Claro que ele era, com a sua esperteza, os deputados faziam uma pergunta, os membros da CPI, Senadores. e ele vinha com a outra pergunta em cima. E aí ele embaralhava as cartas e deixava Conheço todos bem eles confusos. essa técnica, doutora Luísa, conheço muito bem essa técnica de né? responder com uma outra pergunta. Né? A senhora conhece como? Aprendeu onde? Qual a escola? Deve ser um método lá de Santa Catarina. Qual é a escola que você aprendeu? O Estado, né? É? Mas o Estado lá, o Estado hoje que trouxe muitos gaúchos para cá, hoje está recebendo os gaúchos, trouxe muitos catarinenses que vieram para cá ganhar a vida, hoje está recebendo os gaúchos de braços abertos lá, sabia? Não é bem verdade, não, doutora Não, é Luísa. verdade, sim, é verdade, é verdade. Não, senhor. É verdade que o doutor Demerval está falando. Não, o gaúcho que vem parar aqui em Santa Catarina é porque aprontou no Rio Grande do Sul. Não é bem assim. Alguns, tem as exceções, não. Pode, porque realmente todo mundo que vai para lá não é bom, mas a maioria não podemos generalizar. Claro, exatamente, concordo plenamente. Não pode generalizar. Mas que sempre dizem isso, eu escuto muito isso quando eu vou a Santa Catarina. Até o político de lá é bom, né, doutora Luísa? Né? Até os políticos de lá são muito bons. Olha, né? Eu já disse aqui no ano passado que a maioria dos políticos a gente tinha que botar num forno e queimar. Tá, os de Santa Catarina, não. Não, eu falei em político em geral. Político em geral. Da terrinha, não, né, doutor? Da terrinha, não. Não, falei político em geral. Não, gente, eu falo isso, mas eu adoro Santa Catarina. O lugar lindo. Lugar lindo. Agora também nós notamos lá nessa CPI onde o velho da Van foi... O velho da Van, vamos falar velho. Velho da Van não chama e o outro. Vocês me ensinaram. Vocês me ensinaram a chamar ele velho da Van. Isso entrou na sua cabeça. Vocês me ensinaram. Isso entra. Na minha cabeça entra muita coisa. Na de vocês é que não entra. O que não presta A cabeça de vocês é invulnerável. Mas licença para ofender, o senhor tem licença para ofender, então. Uma coisa que pôde se perceber lá nessa comissão, a falta de compostura dos senadores discutindo, tropa de choque, chamando de filha da puta, eu acho, né? De ladrão, safado. Olha, isso aí lá não é um ambiente para que essas palavras de baixo calão sejam o senador Jorginho. É um episódio lamentável. Isso é o nível dos nossos políticos. Sabe o que acontece? Onde é o senador Jorginho? É Santa Catarina. Santa Catarina. Ele é catarinense. E quase morre pelo Bolsonaro. Ele dá a vida pelo Bolsonaro. Essa é a regra, né? É que o Senado era para ser a casa do povo, mas virou um tribunal de inquisição, né? A CPI existe porque o povo pressionou. O povo quer saber. Não, a CPI é a casa do povo. Você sabe que o meu problema com a CPI é por ser tendenciosa, é por ser política. Mas uma CPI é muito bom. Na pandemia, né, doutor Demerval? Sabe que eu acho que tem que ter mais CPIs, tem que ter. Isso aí os governos botam as barbas de molho. Travou. Também tirar dessa CPI. Atravessadores, como a gente está vendo, gente. Por que o governo direto, ele mesmo, chama a Pfizer, chama a AstraZeneca, não tem atravessador, gente. Eu pergunto isso para o senhor. Por que será, né? Agora? Mas isso aí será que começou agora? Nós éramos um exemplo de vacinação. Nós éramos exemplares para o mundo na vacinação. Mas, colegas, isso aí não começou agora, a gente tem que mudar esse conceito, pelo amor de Deus. Quantos milhões são perdidos? Quem paga é a gente. Quem paga é o líder do seu governo. Você viu quantos órgãos tem no Brasil por causa do Covid? É o líder do seu governo, é o Ricardo Barros que faz isso.
Mas essa política, vocês viram esse é o último depoimento da Prevent Senior? Sim. O governo paga para... Doutora, eu quero trazer um meu exemplo aqui. Você sabe esse programa Farmácia Popular? Isso aí Sim. tem muito o dedo do Lula, uma coisa boa que foi feito. Farmácia Popular, maravilhosamente bem, não se perde um centavo, é tudo interligado. O Brasil, se quisesse, acabava com a corrupção, porque eu vejo pela Farmácia Popular, doutora Luísio, o senhor vem na minha farmácia com a sua receita médica ali, o governo já diz, olha, já está a minha tabela, eu vou pagar pelo Captopril R$ 2,85. Se eu colocar na internet 2,86, pronto, está negado, não foi aprovado. Então, tem como fazer a coisa. A mesma coisa, não tem que botar atravessadores, direto. Esses programas que o governo fez da farmácia popular, se fizesse com vacinas, não tem... Antigamente, eu vejo pelo postinho aqui, ó, era incinerado milhões e milhões de remédios que venciam. Então, façam convênios porque tem como fiscalizar e controlar. Nós não podemos mais continuar desse jeito. O Brasil não pode mais. Nós pagamos a carga maior tributária, a carga do mundo, por causa dessas coisas. Vocês acham que se o PT tivesse no governo nessa pandemia, não teria havido subtração do dinheiro público? Ai, não sei. Eu não... Não sabe? Não posso opinar. Eu diria que não. Nós temos exemplo na vacinação, doutora Luísa. Sim, não. Pois é, o PT, então, é santinho. O PT é a Virgem Maria. É virgem. Ela teve Jesus Cristo sem fazer. É a Virgem Maria. Não mete dinheiro público em lugar nenhum. Então, se a pandemia ocorresse no lugar do governo PT, não teria saído um centavo de corrupção. Mas, doutora Luísa... No entendimento da esquerda. Eu tenho certeza. Dá uma preguiça, que eu vou lhe dizer. Dá uma preguiça, né? Mas eu tenho certeza que teriam comprado a primeira oferta de vacinas que chegou para o Brasil. Pagando um valor superfaturado, certamente. Não. O Bolsonaro não comprou, doutora Luísa. Só deixa eu concluir. O Bolsonaro não comprou a primeira oferta de vacinas porque não pôde superfaturar. Por isso. Mas eu acho que o Bolsonaro ainda não se viu corrupção, gente. Vamos esperar o final da CPI, né? Já tem. Doutor Demerval, tem. Isso que a gente até agora não sabe, mas tem corrupção nesse governo Bolsonaro. Demerval, o pior cego é aquele que não quer ver. Tem. Vamos... Doutor Demerval, por que existe sigilo até no cartão corporativo? Não, isso aí todos os governos usavam, né? Não tinha sigilo no cartão corporativo. Tanto que o ministro dos Esportes comprou uma tapioca de R$ 8,00 no cartão corporativo e o Brasil quase quebrou por causa da tapioca. Está chegando o final do nosso programa e eu gostaria que cada um tivesse 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Hoje, a OMS aprovou a primeira vacina contra a malária. Esse é um grande passo da medicina para a cura da malária. Não a cura, né, mas para as pessoas não pegarem mais a malária. E é também, para mim, uma condição para se acabar com essa tal de cloroquina, que o uso dela era só para malária, não era para Covid. Então, esses laboratórios que ganharam milhões com a cloroquina, um remédio ineficaz ao tratamento do Covid, eu quero mais que eles vão à falência mesmo. Porque o que eles mataram de gente foi algo inacreditável. Viva a ciência, Brasil 2022 com Lula na presidência. Até rimou, eu agradeço muito a todos vocês. Bom, eu queria dizer assim, que ontem, né, estaria completando 33 anos da nossa Constituição Cidadã, se ela não tivesse sido rasgada, queimada e incinerada pela Lava Jato, né? Quero dizer também, né, que nós temos que continuar esperançando, porque está faltando 451 dias, 4 horas, 3 minutos e 56 segundos para o fim dessa era vergonhosa do governo desse verme. Espero também que o Brasil tenha fôlego para aguentar até o ano que vem, porque seria muito difícil tirar o verme agora, né? Seria muito difícil, até em função de toda a estrutura que nós não temos
que ficaria muito difícil, né? E até uma cassação de chapa lá pelo STE também seria inviável. Então, Lula 2022, para o Brasil voltar a ser feliz. Eu desejo uma boa semana a todos e vamos esperar, né, por um Brasil melhor, né? Quem sabe Paulo Guedes caia, né? Quem sabe o Bolsonaro sofra um desejado impeachment. Quem sabe, né? Vamos esperar, vamos aguardar. Eu tô preocupado porque a vacina é o que vai salvar a humanidade. Eu estava olhando na semana passada na Veja, tem estados nos Estados Unidos e muita gente no Brasil decidiu não tomar essa vacina. E assim, ó, eles alegam que o quê? O governo está pagando para fazer vacina, o governo está dando brinde, está dando kit. Por que isso? Se a vacina é gratuita, se a vacina é de qualidade e a vacina está salvando vidas. Então, isso me preocupa muito. E eu acho que a CPI está terminando sem uma gravidade absoluta, é narrativa, narrativa, narrativa. Que tenha mais CPIs, mas que ela não tenha mais a tendência política, que ela tenha a função de fiscalizar e gerir o andamento da saúde, da economia, prevendo o brasileiro e não perseguir um presidente ou outro. Apenas lamentando que dificilmente nós teremos uma terceira via para ascender com real potencial de ser eleito presidente da República. Porque se não, o Lula não vai abrir mão da candidatura, Bolsonaro muito menos. Então, é os dois que vão para o segundo turno. Então, uma dessas duas porcarias vai ser eleita. Então, infelizmente, nós vamos conviver na próxima presidente com o Lula ou com o Bolsonaro. Umas duas porcarias que, para mim, não me servem. O presidente Lula com 45% exatamente porque... se tem uma terceira via, o Lula balança. O Bolsonaro, ele ganha de rei. Bem, dito isso, eu agradeço a presença a audiência dos nossos fiéis telespectadores e, em nome da minha bancada, despeço dos nossos telespectadores, dizendo nos aguardem até a próxima semana.